Graça e paz aos irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus esteja sempre nos abençoando, tomando conta de nós, como tem cuidado. Estamos ainda em pandemia, mas hoje nós vamos refletir sobre o texto de Salmos capítulo 18, do verso 1 ao verso 50. Então vou fazer somente uma leitura do texto e daí então nós vamos estar explanando o texto, mas não vamos mais estar lendo, repetindo os textos na leitura. Então eu dou graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos aqui bem, e eu espero que vocês estejam em casa bem também, que Deus abençoe vocês e as famílias. Então vamos para a leitura do texto de Salmos capítulo 18, verso 1 a 50. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo por seus inimigos. E serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou. Escuridade das águas e espessas nuvens do céu eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasas flamejantes. Verso 13. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se ouviu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, o Senhor, pelo iroso resvalgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me num dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estarão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro te mostras como perverso e inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama a sua luz nas minhas trevas. Verso 29. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escuro para com todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a singeleza das costas, me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços
vergava um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantavam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-o fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe servir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram apavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima de todos os adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem te dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com teu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Meus queridos, foi um texto um pouco extenso, mas necessário. Ainda estamos, como bem disse, em pandemia, e esse texto que nós acabamos de ler, ele tem muito a ver com o que nós estamos passando no momento. Qual é a situação que nós enfrentamos agora? Nós estamos nessa pandemia já há mais de 2 meses, e acredito que muitos aí estão ansiosos, muitos estão ociosos, preocupados com o futuro, o que vai ser depois, e com muitas incertezas. Mas o que nós queremos aprender com isso? O que é que nós aprendemos com esse texto? O que é que esse texto tem a ver com a situação que nós estamos passando agora? Queridos, esse texto aqui ele é relacionado a 2 Samuel, capítulo 22, o verso 1 ao 51. E nesse texto aqui, vai falar justamente de quando Davi foi ungido rei, estava fugindo de Saul. E aí ele se escondeu ali na caverna de Adulão, e nesse momento ele fez esses salmos, que está lá em capítulo 22 de Samuel, de 2 Samuel. Quando nós paramos para ler o capítulo 22 de Samuel, e aí nós corremos para ler o Salmos 18, a gente vai ver algumas comparações bem interessantes. E aí o que nos vem a pergunta é que diante das ameaças que Davi estava passando, não é necessário aqui eu falar sobre a biografia de Davi, nós bem conhecemos, um homem segundo o coração de Deus, ungido por Jessé, escolhido por Deus para ser rei, um menino que se tornou um grande guerreiro, um herói nacional, um homem de Deus, um homem de muitas habilidades, tanto para a guerra, como para a poesia, para a música, para criar instrumentos, inventar instrumentos. Um homem que tinha um coração voltado para Deus, um homem que não era perfeito, como ninguém é, mas era um homem que nós percebemos na palavra de Deus que era um homem realmente segundo o coração de Deus, um homem voltado para Deus. E aí o que me chama a atenção é que durante essa pandemia, essa oportunidade que nós temos de estarmos exilados, vamos se dizer, na nossa casa, sitiados na nossa casa, me veio justamente essa pergunta. Nós observamos Davi dentro de uma caverna, por 10 anos longe do seu povo, fugindo. E aí agora a gente vai ver Davi citando esse salmo, falando
criando esse salmo, compondo esse salmo. E nesse salmo ele vai justamente falar como é que ele se sentia. Como é que ele se sentia, o que é que estava se passando na cabeça, no coração de Davi. Meus irmãos, eu não sei o que é que se passa na sua cabeça, mas eu tenho uma ideia. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando nesse momento, mas eu também tenho uma ideia, eu sou ser humano que nem você, e nessas circunstâncias, tudo isso passa no nosso coração. As dúvidas, incertezas, parece relevante, mas com relação ao futuro, sabe, os temores. Aqui Davi estava sendo perseguido por seus inimigos, e como o próprio texto diz, e por Saul. É interessante que a gente pense e entenda que Saul não era inimigo, Davi não tinha Saul como inimigo. Davi respeitava Saul, Saul para Davi era um ungido de Deus, e a gente vai ver que por isso que ele não o matou quando teve a oportunidade. Mas ele fala dos inimigos e de Saul, então a gente vê que aí uma observação a se fazer. Mas bem, então o que nós queremos trazer nesse texto, meus irmãos? Davi era um homem que temia Deus, Davi era um homem que amava Deus, Davi era um homem que em todos os salmos, em toda a história de Davi, nós vamos ver que era um homem próximo de Deus, imperfeito, mas um homem que buscava a Deus de forma sincera. E aí o que nós queremos aprender aqui é que Davi, nós olhamos para Davi e vemos que Davi louvava a Deus em todo o tempo. Louvando a Deus em todo o tempo. Aqui era uma questão de um salmo de livramento que Deus estava dando a Davi, mas eu quero chamar justamente a sua atenção para isso. Nós devemos olhar para Davi, devemos olhar para a palavra de Deus, devemos aprender a louvar a Deus em todo o tempo. Davi estava na caverna, e aí naquela caverna, compondo esse salmo, ele vai nos apresentar, ele vai nos passar o que é que se passava no seu coração. Ele vai expor, ele vai passar para aqueles que estão ouvindo, lendo o seu salmo, qual era a sua real situação. Uma pergunta que nós podemos fazer é o que é que nos faz louvar a Deus o tempo todo, independente do lugar ou da situação. É interessante a gente pensar nisso também, que muitas vezes nós estamos sempre condicionados a adorar a Deus na igreja. Estamos sempre condicionados a orar, buscar, cantar, a reunir, sempre na igreja. E o que nós aprendemos aqui é que Davi estava longe do templo, Davi estava longe, né, da arca, longe daquilo que representava a Deus, mas ele não estava longe de Deus. A sua fé estava depositada em Deus, a sua confissão, a sua convicção estava voltada para Deus. E aí o que nós aprendemos com ele é justamente que nós também podemos louvar a Deus independente do lugar ou da situação. O contexto de Davi estava em perseguição, os seus inimigos queriam matá-lo. Saul, por outro lado, estava perseguindo também para fazer o mesmo. E enquanto isso está ocorrendo lá fora, Davi começa a salmodiar, começa a compor este salmo, e é o que nós vamos justamente aprender aqui. Então eu não vou ler os textos novamente, eu vou apenas explanar aquilo que está acontecendo e vamos aplicando da maneira que vai dar para aplicar. E aí o primeiro ponto que nós observamos aqui é que nós só podemos possuir, irmãos, o que Davi tinha uma devoção a Deus, um coração voltado para Deus, de maneira tão grande que ele, em qualquer circunstância da sua vida, fosse de uma maneira ou de outra, ele estava sempre pedindo a Deus socorro, mas ao mesmo tempo adorava a Deus. Então, o primeiro ponto que nós queremos apresentar aqui é quando nós só temos condição de ter essa devoção a Deus quando nós possuímos um coração voltado para Deus. O segredo de uma vida cristã centrada em Deus, o segredo de um cristão que adora a Deus não é o lugar, não é a ocasião,
mas é o coração do próprio cristão. Se o nosso coração está voltado para Deus, se o nosso coração é centrado em Deus, independente de qualquer luta, somos falhos, somos homens assim como Davi era, mas se há dentro de nós uma adoração verdadeira, um coração verdadeiro, nós teremos condições de adorar a Deus de maneira sincera e verdadeira. Davi, dentro daquela caverna, começou a salmodiar o Senhor, e aí ele vai fazer declarações da sua devoção a Deus, da qual nós devemos também parar para pensar, para refletir se nós temos feito isso também. Como eu digo, é muito mais fácil reclamar de situações, é muito mais fácil murmurar das situações, daquilo que não está dando certo, do porquê ou do para quê, do que adorar. Deus quer, e a vontade de Deus, irmãos, é que venhamos adorar a Ele, confiar. E aí nós vamos ver justamente essa questão. Davi, no verso 1, ele vai fazer declarações de amor ao Senhor. A sua devoção, ela vai aparecer, ela vai ser apresentada de maneira simples e profunda. E aí ele começa justamente no verso 1 até o verso 18. Ele vai apresentar declarações a Deus. E aí ele começa justamente: eu te amo, ó Senhor. Ele vai dizer que ama o Senhor. Ele vai dizer que o Senhor é a sua rocha. Ele vai dizer que o Senhor é o libertador, que o Senhor é o Deus dele. Ele vai dizer que o Senhor é a salvação dele, que o Senhor é o baluarte dele, que o Senhor é o refúgio dele, a cidadela dele. São declarações de alguém que está plenamente confiando no Senhor, independente da situação. Por mais que ali ele estivesse escondido, fugindo dos perigos, todavia, algo que estava no seu coração era Deus. Independente, irmãos, do lugar que nós estejamos, geograficamente falando, ou da situação que estejamos passando, nós como cristãos, eu sei que é difícil, mas algo que nós devemos manter firme no coração é justamente esse amor a Deus. É o amor a Deus, irmãos, que nos une de uma maneira poderosa. É o amor a Deus que faz com que, diante de qualquer situação, nós olhamos para Ele e observamos nele e trazemos para nós tudo o que é necessário para que possamos respirar, viver. A nossa vida só tem sentido se tiver em Deus. Então, Davi, ele bem sabia disso, e ele vai justamente fazer suas declarações de amor a Deus. Será que diante de situações diversas que estamos passando, a gente diz: ó Deus, eu te amo, Senhor. E amar a Deus implica que diante de qualquer situação, o nosso amor não deve esmorecer, que o nosso amor não deve ser esquecido, que o nosso amor não deve ser abandonado, que o nosso amor não deve ser esfriado. E aí esse amor, independente se estamos na caverna ou não, independente se estamos passando por perseguição, por problema que seja, esse amor não pode esfriar, muito pelo contrário, é nesse momento, é a sós com Deus. Deus nos separa para esse momento de a sós, para termos essa adoração a Deus diante de qualquer coisa que esteja acontecendo lá fora. O nosso amor a Deus deve estar firme, nosso amor a Deus deve estar forte, ou seja, diante da pandemia que nós estamos passando, de excluídos aos nossos lares, sabe, ali resguardar a segurança do nosso lar, nós não podemos esfriar o nosso amor a Deus. Que nesse momento que estamos a sós com Deus, é muito fácil declarar a Deus quando estamos diante de um público, é muito fácil declarar e fazer declarações de amor a Deus, de paixão para Deus, quando nós estamos com auditório, quando nós provamos que o amamos, justamente quando nós estamos a sós com Ele. É a sós, queridos, que nós agora temos a oportunidade de melhorar, de amadurecer. É agora que nós temos a oportunidade de enfervecer esse amor, que essa relação seja uma relação mais íntima, que essa relação seja uma relação mais profunda. Então ele vai dizer para Deus tudo aquilo que Deus é para ele.
Ele não vai dizer o que Deus faz por ele, mas o que Deus é. Muitas vezes nós somos levados a adorar a Deus por aquilo que Deus faz. Ele vai dizer, Senhor, Tu és, Senhor. Tu és o meu amor, Senhor, Tu és a minha rocha. Rocha quer dizer segurança, lugar seguro, lugar firme. O libertador, o meu Deus, sabe, a minha salvação. Somente Deus era o salvador de Davi naquele momento, independente dos inimigos que estivessem ali ao seu redor, procurando ele, para o matar. Ele sabia que Deus estava com ele. Nós também aprendemos, irmãos, olhamos para isso e aprendemos, ainda nesse verso 1 a 18, nós percebemos na leitura do texto que Davi tinha uma grande confiança em Deus. Mesmo nas mais profundas aflições, ele vai justamente mostrar para nós qual era a situação que ele estava passando. E aí ele começa, diante da situação que estava passando, a dizer, a declarar no seu salmo que ele confiava em Deus nas aflições mais profundas. Então, o que ele vai dizer? Davi estava passando por perseguição, Davi estava escondido com medo, Davi estava naquele momento difícil, mas algo que Davi fez nesse momento com Deus, ele invocava a Deus. Invocar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, irmãos, é algo que nós não devemos deixar de fazer. Nós ficamos fracos, nós ficamos indiferentes, nós sentimos quando deixamos de buscar a Deus. Se lá no verso 1 dele vai dizer que Deus é tudo isso para ele, amor, Deus é o libertador, é refúgio, é cidadela, é salvação. Na continuidade dos versos, ele vai dizer que ainda que viessem laços de terror, laços de morte, ainda que as torrentes infernais, as cadeias da morte, ele vai usar toda uma figura de linguagem para expressar quais eram os sentimentos que ele estava passando. Entenda que Davi estava escondido, que Davi estava com medo, que Davi estava passando por momentos de angústia, por homem que ele era, semelhante a nós, igual a nós. Muitas vezes nós passamos pelas mesmas razões, às vezes como essa que nós estamos passando agora. Muitos de nós, lamentavelmente, estão com medo da morte, muitos de nós estão com terror no coração, muitos de nós estão se sentindo em cadeias, sabe, angustiado. Nesse momento, queridos, que Deus nos permitiu passar, de estarmos em nossas casas, fechados, vamos dizer assim, Davi estava se sentindo, sabe, preso em laços de morte. Davi estava se sentindo angustiado, Davi estava se sentindo dentro de uma tempestade, Davi estava se sentindo de uma maneira dentro de uma armadilha. E aí ele começa justamente a expressar que nesse momento ele diz: Senhor, eu invoco ao Senhor. Ele invocava a Deus, ele buscava a Deus. Irmãos, nesse momento, busque a Deus, invoque a Deus. Ele é tudo que você precisa, Ele é e Ele tem tudo que você precisa para você se manter firme diante dessa situação, ou de qualquer situação que você está passando na sua vida. Nós aprendemos nesses versos ainda que ele buscava a Deus, ele confiava em Deus, ele tinha certeza de que Deus estava ouvindo a sua oração, o seu clamor, sabe? Quando Davi, no verso 6, ele vai dizer assim, no verso 6 do capítulo 18 ainda, ele vem: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Davi tinha certeza plena de que Deus estava ouvindo a sua oração, Davi tinha certeza plena de que Deus estava ouvindo o seu clamor e que viria ao seu socorro. Não basta, irmãos, apenas confiar desconfiando. Não basta acreditar como se Deus estivesse longe ou não. Davi tinha uma certeza plena de que naquele momento que ele estava orando, Deus viria ali ao seu favor. E daí ele vai justamente usar um conjunto de
linguagem para expressar como é que ele vê Deus se movendo, como é que ele vê Deus se dirigindo à resposta da sua oração, como é que ele vê Deus correndo ali para lhe atender a oração que ele faz ali de socorro. E aí ele vai justamente trazer várias formas, como nós vimos nesses versos, do verso 6 em diante, até o 18, ele vai ali trazer justamente como Deus, ele começa a salmodiar a Deus, ele começa a invocar a Deus, ele começa, pela sua fé, acreditar que Deus ali está se levantando ao favor dele para lhe ajudar, para lhe tirar daquela situação. E aí ele vai justamente usar expressões, como Deus está se levantando do templo, que Deus está ali, tremeu a terra, se abalou o céu, sabe? Os fundamentos e os montes se estremeceram por sua indignação. Então ele vê ali Deus se levantando ao favor da sua oração. Eu quero dizer para você justamente isso, meu irmão. Deus também, ele ouve a nossa oração. Não somente ele estava ouvindo a Davi, e Davi tinha certeza plena disso, mas você também deve crer que Deus está ouvindo a sua oração. Que assim como Deus ouviu a oração de Davi, assim como Deus se levantou a favor da oração de Davi, assim que Davi começa a expressar como é que ele vê Deus ali, se levantando em fúria contra os seus inimigos, como uma reação da natureza, como uma tempestade, como fumaça, como fogo devorador. Ele começa ali a usar uma linguagem mostrando que Deus está se voltando para ele para responder a sua oração. Deus está, irmãos, ao teu favor. E Deus está se levantando também para responder a tua oração. Diante da situação que nós estamos passando, algo que nós devemos manter no nosso coração é a certeza de que Deus ele nos ouve, de que Deus nos atende, de que Deus nos responde, de que Deus cuida de nós. Em nenhum momento da vida podemos esquecer dessa verdade. Do verso 19 ao verso 27, Deus vê a nossa expressão de devoção e evidencia em nosso temor e obediência. Quando Davi ele começa justamente a ver, ele começa a ver Deus, na primeira parte ele começa a adorar a Deus, ele começa a apresentar a Deus ali, reconhecendo o seu amor a Deus, sua devoção a Deus. Nessa segunda parte do verso 19, ele sabe que Deus vê a expressão da nossa devoção. Ele começa ali justamente a mostrar, a falar o porquê que Deus vai lhe atender. É interessante, irmãos, que a gente sempre diz assim que, independente de todas as coisas, Deus trabalha em nossas vidas pela sua graça, que a fidelidade de Deus é independente da nossa fidelidade, mas algo que Deus quer, algo que lhe agrada a Deus é justamente ver a nossa devoção. Mas que a nossa devoção deve ser demonstrada, deve ser evidenciada também em temor e obediência. A gente vai ver isso em Davi. Davi ele começa a apresentar a Deus nesse salmo. Por que é que ele tem tanta certeza de que Deus está lhe ouvindo e por que é que ele tem tanta certeza de que Deus vem ao seu favor? Do verso 19 ao verso 27, ele vai mostrar justamente isso. E nós percebemos que Davi começa a falar, olha, é porque Deus, ele se agradou de mim. Ó, Deus se agradou de mim. É importantíssimo, irmãos, que haja em nós o desejo de agradarmos a Deus. É importantíssimo que haja no nosso coração, na nossa devoção, o interesse de agradar a Deus, de fazer algo, viver uma vida que agrade a Deus. É importantíssimo que venhamos pensar nisso, não somente orar a Deus e ter a certeza, amar a Deus lá dos versos iniciais,
de ter certeza de que esse amor, ele só é um amor verdadeiro, esse amor só é um amor verdadeiro, essa adoração só é uma adoração verdadeira, quando a gente percebe que a nossa expressão em resposta a essa devoção é a obediência e o temor. Então, nós só podemos ter certeza em todo o tempo de que adoramos a Deus verdadeiramente quando nós também o tememos e o obedecemos. Nós vamos ver Davi dizendo, olha, porque ele se agradou de mim. Ele vai dizer, ó, Deus vai retribuir, Deus retribuía Davi, porque Deus vai retribuir, porque Davi tinha essa certeza de que Deus iria retribuir a ele, que Deus iria olhar para ele, de que Deus iria abençoá-lo, de que Deus iria defendê-lo, de que Deus iria protegê-lo, justamente por isso. Porque Davi começa a apresentar nesses versos, do verso 19, ele vai dizer, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Ele vai dizer que Deus o tirou daquele lugar, daquela situação, daquele aperto, daquela angústia, daquela dificuldade, porque Deus se agradou dele, Deus o colocou no lugar espaçoso. Isso significa assim, que quando ele estava em uma caverna, que não era um lugar espaçoso, Deus agora o tirara para colocar ele no lugar espaçoso, no lugar que ele pudesse gozar de bênção, no lugar que ele pudesse estar livre daquela angústia, do sentimento de temor, do sentimento de sofrimento, de dor. E aí ele, justamente do verso 19 em diante, ele vai dizer, porque o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Irmãos, Davi não era alguém perfeito. Nós vamos ver, graças a Deus, a Bíblia mostra que o homem, ele é imperfeito. Mesmo sendo grandes homens de Deus, eles eram homens imperfeitos. Mas isso não queria dizer que, mesmo sendo pessoas imperfeitas, não temos condições ou não podemos agradar a Deus. Claro que sim, devemos buscar agradar a Deus, e aí ele vai dizer justamente isso. Deus está retribuindo o livramento, Deus está retribuindo a sua salvação a Davi, porque Davi andava de acordo, de maneira justa, de maneira correta com Deus, ele temia a Deus. Ele vai dizer, olha, porque recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi começa a apresentar ali nos Salmos, justamente por que Deus fizera isso, porque ele também procurava agradar a Deus. Nós não estamos isentos de responsabilidade humana. Deus é soberano, todo-poderoso, maravilhoso, enfim, mas é importante que Deus também deixou para nós responsabilidades. Algumas pessoas dizem, não, eu sou salvo para sempre, como se tivesse isento de responsabilidade. Deus nunca deixou ninguém isento de responsabilidades, muito pelo contrário, Deus sempre nos deu responsabilidade. E Davi está justamente colocando diante de Deus essa situação. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, porque eu me apartei, não me apartei de Deus de maneira perversa. Porque eu coloquei diante de Deus todos os juízos do Senhor, porque eu não me afastei dos seus preceitos. Então ele vai dizer que ele buscava a Deus, e a sua devoção a Deus era sincera, não porque era de palavras, mas porque era de atos. Muitas vezes nós adoramos a Deus, cantamos a Deus, damos glórias a Deus e aleluia, quando a nossa adoração a Deus é apenas de palavra. Deus quer que a nossa vida esteja totalmente voltada em adoração a Deus, em obediência a Deus, em temor a Deus. Esse temor, irmão, só é sincero se de fato tiver essa questão de temor e de obediência. Então, ele vai dizer que a recompensa dele justamente é essa. A recompensa, na medida que ele buscava a Deus, Deus também o retribuía. Na medida que ele agradava a Deus, Deus se agradava dele. É isso que o texto nos ensina. Davi, em outros salmos, vai dizer, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele, mas ele fará, no Salmo 37. Então, era isso, essa é a questão. Mas, a outra questão que o texto vai nos mostrar, meus irmãos, Davi vai nos apresentar do verso 28 ao verso 45, as recompensas daqueles que se sujeitam a Deus numa adoração verdadeira, diante de uma devoção sincera.
E aí do verso 28 ao 45, justamente ele apresenta para nós qual é a recompensa daqueles que adoram a Deus de maneira verídica. Verso 45, verso 28 ao 45, ele vai dizer assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus saltam muralhas. O meu caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é o escudo para todos. E daí então ele começa justamente a mostrar, ele começa justamente a falar quais são as consequências daqueles que procuram adorar a Deus e viver com Deus de maneira sincera e real. Quando a nossa adoração é verdadeira, quando a nossa adoração a Deus é real, nós temos aí, em gratidão a Deus, a liberdade de louvá-lo. Davi começa a louvar a Deus, Davi começa a dizer para Deus quem é Deus, o que Deus pode fazer, né? Então ele começa justamente a mostrar que ele venceu as suas lutas, que ele venceu as batalhas que ele estava enfrentando. Quando nós vivemos com Deus, quando nós buscamos agradar a Deus, o texto vai nos mostrar que o próprio Deus é que nos dá capacidade, é que nos dá vitória. Irmãos, não há vitória se não andarmos com Deus de maneira correta. Não há vitória se não andarmos com Deus. Devemos temer, buscar a Deus e adorar a Deus de maneira sincera. E aí a gente vai ver que nesse verso 28, ele vai dizer que Deus resplandeceu sobre ele a sua luz na sua lâmpada, que derramou luz sobre suas trevas. É interessante que nós entendamos que todos nós precisamos pedir a Deus que derrame da sua luz nas nossas trevas. Que por mais cristãos que sejamos, ainda há muita treva a ser iluminada. O coração do homem, irmãos, é um poço sem fundo de pecado. O coração do homem, ele é totalmente, absolutamente pervertido. O coração do homem, como vai dizer Tiago, é de onde procede toda a guerra, tudo de mal, tudo de ruim, procede do coração do homem. Tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede vida e morte. Então, é do coração do homem, então ele pede, olha, porque ele derramou a sua luz nas minhas trevas. Que possamos pedir a Deus, nós entendemos, irmãos, que não somos perfeitos, entendemos que temos muita dificuldade em viver uma vida cristã que agrade a Deus, mas todavia devemos pedir, Deus, derrama a tua luz nas minhas trevas, tira de meu coração o que não te agrada, porque a Bíblia diz, como diz Jeremias, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e corrupto, quem o conhecerá? Às vezes a gente vai muito pelo que eu sei, eu sinto isso, irmãos. A questão não é sentir, a questão é crer. Nós temos que andar pela fé, pelo aquilo que nós cremos. Mas, todavia, nós também somos emoção, devemos ter alegria, ter tristeza, temos que expressar nossas emoções, mas que nas nossas emoções, irmãos, possamos pedir a Deus que Ele venha de uma maneira poderosa derramar luz em nossas trevas para que sejamos mais iluminados, para que estejamos mais próximos dele. Então, é o que Davi vai nos apresentar do verso 28 ao 46, é que nós venceremos os obstáculos. Deus, ele vai dizer que com Deus ele pode vencer exércitos, que com Deus ele pode saltar muralhas, que com Deus ele vai vencer seus inimigos. Por quê? Porque o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Então, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Ele vai mostrar que toda a sua confiança, que todo o seu amor, que todo o seu cuidado está justamente em Deus. E ele reconhece que sem Deus ele não tem vitória nenhuma, não há vitória sem Deus. Então, Davi mostra que ele tinha um discernimento claro de Deus. Ele vai mostrar, ele vê Deus como ele é, com todo o seu poder, com toda a sua soberania, com toda a sua santidade, sabe, como Deus criador, como um Deus amoroso, como um Deus fiel. Se nós olharmos para os salmos de Davi, esse homem ele conhece bem quem é Deus, ele andava com Deus, ele era amigo de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia Deus, ele expressa Deus em todos os seus salmos.
expressa a sua misericórdia, expressa a sua santidade, ele expressa o seu poder, ele expressa a sua majestade. Então todos os salmos de Davi nós vamos ver que Davi conhecia muito bem quem era Deus. E é isso que nós devemos aprender também, que diante dessa situação que nós estamos passando, possamos refletir mais sobre o que é que Deus é, quem Deus quer, o que é que Deus quer de nós, qual é o propósito de Deus, que possamos, de fato, buscar andar de acordo com aquilo que Deus quer. Ele sabia que Deus era Deus que revestia ele de força para que ele fosse vencedor. Ele sabia que somente em Deus nós somos aperfeiçoados. Ele sabia que somente em Deus ele seria firmado. Ele sabia que somente Deus prepara nossas mãos para o combate, para a batalha. E aí Deus era exaltado em todas essas coisas. Meus queridos, é interessantíssimo que a gente possa justamente parar para ver tudo isso. Estou aqui explanando de verso a verso, aí eu separei de verso a verso para que possamos assim explanar, sem ler todo o texto de novo, para que não possamos demorar muito. No terceiro ponto, meus irmãos, ele vai do verso 46 ao verso 50, ele vai alcançar o seu propósito. Qual o propósito de Davi? Qual o propósito que nós devemos ter na nossa adoração, na nossa devoção a Deus? É justamente exaltar a Deus. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos fez para a sua glória. E é para a sua glória que nós devemos viver. Nós devemos exaltar a Deus, nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas, tanto pelo que Ele é, como pelo que Ele faz. E aí, nós vamos ver nesses últimos versos, do verso 46 ao verso 50, que ele vai enaltecer a Deus. Eu vou até ler esse texto. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e que me submeteu os povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Ele sabia bem que somente Deus poderia ser capaz de fazer aquilo que ele não poderia fazer. Que somente Deus seria capaz de dar aquilo que ele não podia ter. Então, é importantíssimo, meus irmãos, que diante dessas adversidades que nós estamos passando, possamos olhar para Deus, possamos confiar em Deus, possamos buscar a Deus, melhorar nossa relação com Deus, em oração, invocar a Deus, confiar nele, saber que Ele cuida de todas as coisas, saber que Ele está no controle de todas as coisas. É importante que possamos justamente, eu e você que está aí do outro lado, possamos nos firmar mais em Deus, que possamos adorar mais a Deus. Estar nesse momento de pandemia, por mais difícil que seja, devemos orar a Deus, devemos buscar a Deus, devemos ter a nossa devoção voltada para Deus, a nossa adoração sincera a Deus, por tudo que Deus é, por tudo aquilo que Deus pode fazer. E nós aprendemos isso com Davi. Leia 2 Samuel capítulo 22, do verso 1 ao verso 51. E você vai ver como Davi expressa ali, mesmo na caverna, a sua adoração, a sua devoção a Deus. Que você mesmo na sua caverna, você possa adorar a Deus, você possa clamar a Deus, você possa invocar a Deus, que quando você sair da caverna, saia mais forte do que você é. Que quando você sair dessa caverna, você seja mais renovado, que quando você sair da sua caverna, você saia mais disposto a trabalhar para Deus, mais do que você trabalhava, que você possa se voltar para Deus mais do que quando você se voltava, que essa pandemia nos ensine justamente isso, que independente das circunstâncias, devemos louvar a Deus, devemos adorar a Deus, devemos ser fervorosos para com Deus, e que essa situação não pode mudar
a situação do nosso coração. O nosso Deus não está lá na igreja, não. O nosso Deus está dentro de nós. Que o nosso Deus não está preso a quatro paredes. Deus não está preso a prédio feito por mãos de homens. Deus está dentro de mim, dentro de você. Que você possa colocar diante dele tudo que você tem, toda a sua ansiedade, toda a sua dificuldade, toda a sua tribulação, todos os seus problemas, mas que você saia forte. Enquanto nós estamos diante de Deus com problema, com dificuldade, com tribulação, mas nós estamos diante de Deus, é sinal que a vitória é certa. É sinal que seremos renovados, que seremos vitoriosos. Com Deus não há derrota, com Deus há sempre vitória. Então, eu vou aqui só deixar os versículos, como dividir aqui o texto para os irmãos depois, se quiserem dar uma olhada, do verso 1 ao verso 18, do verso 19 ao 27, do verso 28 ao 45, do verso 46 ao 50. E vamos orar e que Deus os abençoe, que Deus derrame sua graça sobre cada um, e que possamos, independente disso, independente de pandemia, irmãos, buscar um fervor em Deus, buscar um coração voltado para Deus, mais firme e mais forte. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, eterno, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque de alguma maneira estamos também dentro de uma caverna, Senhor. Uma caverna, Deus, fictícia, na verdade. É uma maneira de falar, Senhor Deus, é uma situação. Estamos reclusos em nossas casas, Senhor. Mas, todavia, Deus, não é porque nós estamos dentro que vamos deixar de Te adorar. Não é porque nós estamos dentro de casa que vamos deixar de Te buscar, de ler a Tua palavra, de nos edificarmos. Não é porque estamos dentro de nossa casa, não é porque nós estamos sem ir à igreja, sem ir ao templo, que nós vamos deixar de Te adorar. Deus, o Senhor é maior do que o templo. Deus, como o próprio Jesus falou, Deus, os meus adoradores o adoram ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam. E nós somos esses adoradores, Senhor. Abençoa o Teu povo, Deus, a glória, derrama graça sobre eles, Senhor. Que eles confiem em Ti, em Tua palavra, Senhor. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.